Oi, gente, tudo bem? Hoje vou começar a dar as aulas de biologia nesse vídeo. Vamos ver classificação dos seres vivos, como é feita essa classificação de formas diferentes. Vou projetar aqui para ver os slides e vamos lá, né? Deixa eu cortar. Ok, vamos lá. Vamos começar estudando a classificação dos seres vivos em biologia, que é uma parte bem representativa, que ela vai conseguir dividir os nossos tipos de estudo na biologia. Então vamos lá. A biologia, ela é uma ciência que ela vai estudar os padrões e processos que envolvem os seres vivos, desde cadeia alimentar até os tipos de células, como funciona. Então essas classificações, elas vão vir para... Eita, meu servidor, peraí, deixa eu desativar notificações. Pronto. Então, essas classificações, elas vão vir para poder fazer um padrão desses seres vivos de acordo com as suas características em comum. Então, a gente entra no conceito de classificação biológica ou sistemática, né? Que é o sistema de organização dos seres vivos de acordo com categorias relacionando-se com as semelhanças evolutivas. Ou seja, eles vão pegar as semelhanças evolutivas no ancestral em comum de seres vivos e vão ir encaixando eles em determinadas classificações. E isso facilita o estudo devido à biodiversidade que a gente tem. O Brasil é um dos países que tem maior biodiversidade, e entre outros países também, só que no Brasil a gente tem bastante, principalmente no reino animal, e a gente vai ver cada coisinha direitinho. Agora, olhando essa imagem do lado, a gente tem uma árvore filogenética, que ela vai mostrar o grau de parentesco desses seres vivos, como vocês podem ver. Eles têm um ancestral protista em comum. São vários seres vivos diferentes, ó, vários. E a gente vai ver isso conforme for passando o tempo. Vamos lá. Como surgiu essas classificações, né? Como surgiram, na verdade. Primeiro a abordar isso foi um cientista chamado Linneu. E ele criou o chamado fixismo, que tinha características inclusivas, e os animais eles não tinham relação de parentesco, porque eles não acreditavam na evolução. A evolução ainda não era uma teoria que estava aí firme, né? E também, como na época grande parte das pessoas eram cristãs, né? O cristianismo ele tinha muita força, então era mais fácil você acreditar que tudo aquilo foi criado, não tinha como evoluir. Então, eles deram esse tipo de classificações. Ele criou essa taxonomia, que está aí embaixo. Taxonomia, ela vai dividir, ela vai classificar e dar nome aos seres vivos. Aí a gente vai ver depois em nomenclatura biológica como ela tem a ver com isso. Aí tem os táxons, que são as divisões a partir das características em comum. Aí a gente entra nas letrinhas, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É bom decorar, às vezes, porque para fazer alguma coisa de nomenclatura, para saber a semelhança entre dois seres vivos, né? Qual ancestral eles têm em comum, de qual classificação eles estão dentro, né? É bom dar uma decoradinha nisso. Mas às vezes até tem num exercício, né? Mas é bom saber. Evolucionismo, veio depois, que é uma teoria que permanece forte até hoje, feita pelo Darwin, né? Acredito que vocês conheçam. Ela vai refletir a ancestralidade, então criou aquilo lá de ter um ancestral em comum, que foi originando os seres vivos e eles foram evoluindo, mudando suas características, e os animais eles têm relação de parentesco, então é fim daquela relação com a religião, né? E muda tudo isso a partir de uma perspectiva em que existiu um ser primitivo e ele evoluiu com o tempo. Vamos lá, agora para a nomenclatura biológica. Nomenclatura biológica, as escritas são todas em latim, né? Porque é uma escrita antiga, era muito utilizada, era universal, enfim. Aí, em geral, na zoologia, o nome das famílias tem o sufixo idae. Por exemplo, os cães, que é o canidae, aí tem a fotinha do lobinho. Isso aí, geralmente,
é bom só você decorar os sufixos ou você saber qual sufixo está relacionado para você poder ver de que gênero ele é, de que família ele é, né? Fica mais fácil também de você saber se é de qual reino. Por exemplo, na botânica, o sufixo é aceae. Então, quando a gente fala palmaceae, a gente está falando de uma palmiteira. Por exemplo, poderia ser outra planta, né? Que faz parte do reino Plantae. Agora, o SP, quando a gente vê uma espécie no final, ela tá um nome de uma espécie, o nome dela primeiro, e depois tá SP. Significa qualquer espécie dentro daquele gênero. Por exemplo, Bacillus é um gênero de bactérias. SP significa que é qualquer tipo de bacilos, ou que não foi identificado o tipo de bacilos. Daí tá aí as fotinhas dos bacilos, né? Aí também podem existir subespécies. O que é isso? Houve uma classificação, aí, porém, descobriram que tem características diferentes da classificação passada, porque esse ser ele evoluiu, e aí eles alteram o nome. Por exemplo, os seres humanos eram conhecidos como Homo sapiens. Hoje em dia, Homo sapiens significa, né, homem que sabe, e hoje em dia é tido como Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, que somos nós, os seres humanos, né? Então, ele tem uma dupla classificação, uma subespécie Homo sapiens sapiens. Mas é bem poucos essas nomenclaturas de subespécies, mas é bom a gente se atentar um pouquinho. Com o tempo que vocês vão ir lendo algumas coisas de exercício, etc., vai ficando um pouquinho mais na cabeça. Mas não é um negócio que você tem que decorar muito assim, mas é bom você saber reino, filo, classe, ordem e ricofage. É bom decorar isso para saber depois em qualquer exercício como fazer a junção aí, né, uma característica em comum, né, que os seres vivos têm. Vamos lá, agora a classificação, que é uma das mais importantes, que é a classificação celular. Classificação celular, ela vai falar da nossa célula, e a célula é uma unidade básica de organização dos seres vivos. Qualquer ser vivo possui célula. É por isso que muitos cientistas falam que vírus não são seres vivos, e muitos cientistas falam que ser vivo deveria ter uma nova classificação, porque os vírus eles não estão inclusos porque eles não possuem células. Mas vamos lá, né? Uma organização celular mínima seria de membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e cromatina. Que é a membrana plasmática? A membrana plasmática, me desculpa, ela é o revestimento, a delimitação da célula, né? Nela vão ocorrer trocas gasosas, trocas de substâncias, né? Entre outros. E aloplasma é o citoplasma, é a parte líquida onde vão ficar as organelas, entre outras coisas. Os ribossomos, eles são as organelas que vão participar da síntese de proteínas, é muito importante. Isso para o nosso corpo a gente vai ver em aulas posteriores. E a cromatina é o código genético, é um código genético universal, o DNA, às vezes tem o RNA, enfim. Isso que é a cromatina. A organização celular ela é feita de átomos, depois passam para moléculas, que são moléculas complexas. As moléculas bióticas, são as moléculas orgânicas, elas são muito complexas, por isso que elas conseguem formar essas grandes cadeias, formando as células, que a gente também vai ver em bioquímica. Aí depois vem as organelas, e depois as células, e por fim os seres vivos. Vamos lá. Células eucariontes e procariontes. As células procarióticas, né, ou procariontes, elas vão possuir membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos, cromatina, e esses organismos são chamados de procariontes, tá? É só isso que eles possuem. Quanto às células eucarióticas, elas vão possuir compartimentos membranosos. O que é isso? Conforme foi passando a evolução, uma parte da membrana foi se desenvolvendo e se tornou uma organela. Então, a gente vai ver, quando a gente for estudar organelas e as células, que elas possuem organelas membranosas, organelas de membrana, que elas foram frutos de uma membrana. Foi uma vesícula que saiu da membrana e se tornou uma organela. A gente vai ver isso mais para frente. O núcleo, elas vão possuir núcleo organizado que guarda o material genético.
a membrana plasmática, claro, em toda célula tem isso, o citoplasma também, e a carioteca, que é essa delimitação da cromatina que está dentro do núcleo, a caixinha que vai guardar esse núcleo com o nosso material genético. E os organismos são chamados de eucariotos. Agora, por mais classificações, unicelulares e pluricelulares. Unicelular é um organismo que ele contém apenas uma célula, e pluricelular é uma organização de várias células. Unicelulares são as bactérias exclusivamente, que são os procariontes. Procariontes, gente, são bactérias e cianobactérias. As demais células são todas eucarióticas. E unicelular são essas bactérias, algumas espécies de fungos, algumas espécies de algas, e os protozoários são todos também unicelulares. Agora, pluricelular podem ser as plantas, os animais são exclusivamente, podem ser as plantas, não, as plantas são algas e algumas espécies de fungos também. Agora, tecidos, vamos lá. Tecidos, eles são conjuntos de células especializadas com a mesma função. O que isso quer dizer? Que células iguais, que exercem uma mesma função, elas vão trabalhar juntas para realizar determinada função no organismo que ela está. Por exemplo, as células do fígado, tecido do fígado, elas trabalham com a parte da digestão, ou seja, elas são células especializadas para aquilo. Por exemplo, algas e fungos, não, apesar de serem seres pluricelulares, os tecidos são características exclusivas dos pluricelulares, apesar dos fungos e as algas serem pluricelulares, eles não são organizados em tecidos. E a gente vai ver isso mais para frente também quando for estudar cada reino direitinho. Os seres autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Ou seja, fotossíntese, eles vão pegar a matéria inorgânica e vão transformar em matéria orgânica e vai ter sua reserva nutritiva. As plantas fazem isso, algas e cianobactérias. Heterótrofo é um ser que ele não consegue produzir o próprio alimento, então ele busca componentes orgânicos em outros organismos. Por exemplo, um animal que é herbívoro, ele vai comer uma plantinha e ele vai pegar a energia dessa plantinha, a matéria orgânica, a energia que essa plantinha tem. Um ser carnívoro vai comer outro ser orgânico e vai pegar os nutrientes que essa carne tem. Vamos lá, agora para o último tópico, são os reinos. Bom, os reinos, eles são atualmente cinco reinos. O reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animae. Eles existem critérios, né, para classificar cada espécie em cada reino, porque antigamente tinham poucos reinos, né? Tinha um negócio que nem tinha a ver, que eles falavam que existia matéria mineral, matéria animal, matéria vegetal, sendo que mineral nem é um ser biótico, né? Biótico é tudo aquilo que possui vida, e abiótico é tudo aquilo que não possui vida. Então, biótico a gente sabe que são seres orgânicos. E as classificações, as características morfológicas e fisiológicas são o tipo de célula, se o organismo é eucarionte ou procarionte, e a organização corpórea, que ela vai se referir ao número de células, ou seja, se são uni- ou pluricelulares. E se esses pluricelulares eles possuem a organização celular ou não, que são os tecidos, se ele tem tecido ou se ele não tem. E a forma de nutrição, se ele é autótrofo ou heterótrofo, que foram esses conceitos que a gente acabou de ver. Vamos lá, primeiro o reino Monera, que são os reinos das bactérias e cianobactérias, são procariontes, eles são alguns autótrofos, são cianobactérias que fazem quimiossíntese, e as bactérias são heterótrofas.
Agora, os protistas, ele vai ser um reino que tem os protozoários e as algas. Verônica, a alga não devia estar no reino vegetal? Não, a gente vai ver mais para frente que elas possuem características celulares muito parecidas com a célula protista dos protozoários. Então, por isso que elas estão dentro dessa classificação. São bem diferentes das plantas, a gente vai ver mais para frente. Fungi dos fungos, podem ser uni- ou pluricelulares, sem organização em tecidos, e são exclusivamente heterótrofos, e eles não fazem nutrição intracelular, eles fazem extracelular a partir de enzimas digestivas, e a gente vai ver isso também mais para frente, bem legal. Plantae é o reino das plantas, elas são heterótrofas, com organizações em tecidos, células especializadas, e elas... minha gatinha tá roncando, eu não sei se vai dar para escutar. E elas fazem fotossíntese. E o Animalia, que é o reino dos animais, que é um reino gigantesco. Tem muita coisa, tem muita classificação, e a gente vai ver cada coisinha com cada detalhezinho em uma aula só de reino animal. Eles são todos heterótrofos, em geral, assim, né? Eu vi que teve um animal que foi descoberto, que ele é um animal mesmo, e ele faz fotossíntese, mas aí depois eu posso pesquisar e trazer sobre como uma curiosidade. Mas eles são heterótrofos, possuem organizações em tecidos, né? São pluricelulares e possuem uma vastidão de classificações. É isso, em cada filo, né? Desse reino gigantesco, que o animal é meu preferido. Aí aqui os reinos, uma tabelinha com tudo organizado. Se é procarionte, já vai direto para o Monera, para o reino Monera. Se é eucarionte, aí tem que ser ou organizado unicelulares ou pluricelulares sem tecidos organizados. Aí vamos lá, autótrofo e heterótrofo, que são os protistas, podem ser algas ou protozoários. Unicelulares ou pluricelulares sem organizações de tecidos podem ser os fungos também, que são heterótrofos com digestão exclusivamente extracorpórea, como eu já havia dito. E pluricelulares com tecidos organizados podem ser autótrofos, que vão pertencer ao reino vegetal, e heterótrofos, que vão pertencer ao reino animal. E é isso, apresentação bem rapidinha aí sobre os conceitos principais de classificação biológica. Espero que vocês tenham entendido bem. Se não entenderam, participem do plantão de retirada de dúvidas. Eu vou responder todas as dúvidas certinha. Foi bem rapidinha a aula, menos de 20 minutinhos, para ficar sucinto, não ficar algo chato para vocês. Eu espero que vocês entendam. Acessem no link do Drive o material escrito, façam exercício. Se tiver dúvida em exercício, vem pro plantão de tira dúvidas que eu posso ajudá-los. E é isso, gente. Um beijinho. Vou parar a gravação aqui. E tchau, tchau. Beijinhos.